Bem-vindo ao canal Viva a Palavra com Débora Silva. Assista a seguir os perigos de não administrar bem a excelência dos recursos. Bem, olá queridos, graça e paz. É uma alegria estar aqui juntamente com você e agradeço a Deus por sua vida, por estar aqui para meditarmos juntos na palavra do Senhor, naquilo que Deus tem para as nossas vidas e para os nossos corações. Muito obrigado por sua companhia. Vamos então neste momento à meditação de Deuteronômio, capítulo de número 31 e o verso 20 em diante das Escrituras Sagradas. Diz assim, quando eu tiver introduzido este povo na terra que, com juramento, prometi a seus pais, terra que mana leite e mel, e quando tiverem comido, se tiverem fartado e engordado, se tornarão a outros deuses e os servirão, irritando-me e anulando-me a minha aliança. Aqui fala algo interessante sobre o que faz o ser humano ser um idólatra, um esquecedor de Deus. O que faz o ser humano abandonar realmente as essências de Deus, anulando os compromissos de aliança, de vivência, de convivência que ele tem com Deus. Como é que funciona isso? E diz aqui, quando eles estiverem chegos na terra da promessa e do juramento que eu prometi entregar, essa terra manará leite e mel, e quando tiverem comido, se fartarem dela e engordado, se tornarão a outras obsessões, outros deuses. Então, o estado muito positivo, aquele estado do indivíduo se sentir muito bem, a bem-aventurança, isso é bom, isso é excelente, mas o indivíduo tem que estar muito atento nesse ponto, porque quando o indivíduo, pela própria qualidade de Deus, se sente muito bem, ele pode ter uma mente que se desvia ao direcionamento desse acontecimento. Quando o sucesso acontece, quando a bem-aventurança acontece, quando o indivíduo está bem desenvolvido, ele começa a equivocar-se, a colocar essas bem-aventuranças por mérito na mente dele ou no ambiente dele. Aqui o versículo Deus explica quando Deus fala: chegarão na terra e como o mel em abundância, o leite em abundância, a fartura tem abundância, a comida tem abundância, se tornarão as outras obsessões. Servirão a outros deuses e anularão a minha aliança. Ou seja, o indivíduo começa a confundir que ele só está dando certo por causa da habilidade dele, ou da habilidade de alguém que está do lado dele, ou por causa da companhia de alguém ao redor dele. Ele só deu certo porque o fulano tá junto, o cicrano ajudou, porque o outro que fez tal coisa, então ele deu certo por causa das pessoas. E aí quando ele começa a devotar, o sucesso dele nos recursos, ou nas habilidades próprias dele, ou nas pessoas, ou na capacidade das circunstâncias, dos ambientes que estão ao redor dele, ele vai deixando Deus de lado. Foi o que aconteceu com Satanás, Ele estava muito bom, ele se achou tão bom, e eram as qualidades que Deus tinha dado para ele, que ele começou a pensar na mente dele, colocar na mente dele, equivocar, de que aquela qualidade saía dele, não de Deus. Ele começou a deixar Deus de canto e achar que aquilo vinha dele. Até que a bobeira foi tão grande que chegou uma hora que ele achou que ele podia vencer Deus. Então, o que acontece? O ser humano começa a se dar bem, a se sentir bem e devotar esse resultado positivo nas suas próprias habilidades individuais, ou em algo ou em alguém que não seja Deus. Que não seja o Senhor Deus que deu o alimento, o sustento, o nascimento, o crescimento, o desenvolvimento, o resultado final. E aí quando o indivíduo acha e confia que é o outro que vai fazer, que está fazendo, é a circunstância, é o recurso, ou é ele próprio, na inteligência dele próprio, que vai conseguir, Deus diz, não é por aí. Vai deixando Deus de lado, e Deus sendo a fonte
que permitiu que tudo aquilo aconteça, então o indivíduo quebra o pacto de aliança com Deus. Se ele não honra a origem de que quem primeiro deu a vida, a respiração, tudo foi Deus. Então, a humanidade, quando passa um tempo muito bom de desenvolvimento, ela tem que ter cuidado para ela não deixar Deus de canto e não quebrar o pacto com Deus. Porque Deus explica aqui: eu introduzi na terra da promessa e foi muito leite, muito mel, muita comida, muita fartura, e engordaram e se tornaram a outros deuses e serviram outros deuses, irritando-me e anulando-me da aliança. Então desenvolver não é contrário. Deus não é contra o ser humano se desenvolver, desde que o ser humano não esqueça dele, de obedecer às essências dele e de não violar os pactos originais que Deus fez, o ser humano com ele. Liberdade de Deus conosco todo o tempo, completamente. E aí, verso 21, quando tiveres alcançado muitos, depois disso vem o resultado. O indivíduo se acha muito bom, distancia Deus dele mesmo, e aí começa a vir os resultados. Quando tiverem alcançado muitos males, angústias, então lembrará-se do cântico, e o cântico dará testemunho contra eles, pois não será esquecido pelos seus descendentes. E aí, através daquele louvor que Deus mandou Moisés fazer, entoar, ensinar, aquele louvor iria relembrar de volta, né, o cântico a Deus. Eu conheço a sua imaginação e o que eles fazem. Então, como que vem a distância com Deus? Começa pela imaginação. Ocupa a mente com muita alta qualidade de si mesmo, devoção dos desenvolvimentos ao seu redor, esquecendo de Deus na sua própria mentalidade, imaginação. Deus visita e vê e conhece, assiste a sua imaginação. O que eles fazem hoje, antes que os introduza na terra, Deus já sabe. Sob juramento, eu lhes prometi. Então Deus começa a explicar para Moisés, né, o fator do desenvolvimento deles. Quando se desenvolve muito, esquece de Deus. E quando se desenvolve pouco, abandona Deus pelo desprezo, achando que Deus não está ali. E a coisa tem que ser equilibrada, né? Tem que lembrar de Deus, tanto na fartura, na bonança, no que tem muito. Quando tem pouco também tem que lembrar de Deus e fazer o máximo com excelência, porque Deus está ali para que nós venhamos dar fruto, né, diante dele. Então aqui, verso de número 22, Deus vem contando, é por causa da imaginação, o percurso da imaginação dos pensamentos deles. Começaram a se esquecer de mim, eu tenho que controlar isso, para não dar errado, né? Verso 23, ordenou o Senhor a Josué, filho de Num, esforça-te, anima-te, pois introduzirás os filhos de Israel na terra que com juramento lhes prometi, eu serei contigo. E aí, Moisés escreveu aquele cântico, ensinou aos filhos de Israel, e Josué então começa a trabalhar na parte externa, física. Era a hora de Josué então começar a conquistar tudo que Deus havia prometido a Israel por intermédio de Moisés, ok? E Deus anima e esforça Josué. Quando Moisés acabou de escrever todas essas palavras, deu ordem aos levitas que levaram a arca da aliança do Senhor e disse: tomai este livro da lei e ponde ao lado da arca da aliança o vosso Deus, que ali esteja. Ou seja, nós já estudamos sobre isso. A palavra tem que estar junto com o mover profético, a palavra de Deus, as instruções de Deus, junto com a glória de Deus, a presença de Deus, né? A vida ativa de um sacerdote, do sacerdotismo aplicado diante de Deus constantemente. Naquilo que Deus confia às nossas mãos cuidarmos. Temos que cuidar com as instruções da lembrança da palavra, mas com a aplicação profética constante, ok? Pois conheço a tua rebeldia e a tua cerviz. Veja bem, Deus diz, deixa lá como prova, porque isso vai refletir a rebeldia e a dura cerviz.
Vivendo eu ainda hoje convosco, sois rebeldes, Moisés falando, contra o Senhor, quanto mais depois da minha morte. Moisés afirmando, né, e relembrando, vocês não esqueçam que vocês são rebeldes. Vocês têm uma resistência contra as coisas de Deus. Isso facilita para dar errado. Completamente. É uma facilidade para o desastre, desastroso mesmo, constante. E aí Moisés enfatizando, preste atenção. E por que Moisés enfatiza? Moisés está jogando praga? Não. Moisés estava dizendo, preste atenção, evita isso. Acerte, fecha a brecha, fecha essa forma de ser, porque aí isso vai facilitar a proteção de Israel. 28, ajudai perante mim todos os anciãos das vossas tribos, os vossos oficiais, quero falar a palavra e tomar os céus e terra como testemunhas. Outra coisa, Moisés mostrando, sempre quando o Senhor reaviva as instruções, tem que se entregar àqueles que são os anciãos, aqueles que se preocupam com a origem da vida, da humanidade, com os cabeças, com os referenciais. Ajuntai os oficiais, para que sejam cientes sempre, de geração em geração, isso é necessário, da palavra do Senhor Deus. Pois sei que depois da minha morte, certamente vos corrompereis e vos desviareis do caminho que organizei e ordenei. Então este mal vos alcançará nos últimos dias, quando fizeres mal ao Senhor e aos olhos do Senhor, provocando a ira com a obra das vossas mãos. Veja, Deus está atento, olhando todo o tempo. Ele já sabia do futuro e já tinha posto Moisés para precaver, justamente, não era só para Israel ficar sabendo, vamos errar, não. Era para Israel evitar o desastre, evitar a destruição. E Moisés proferiu todas as palavras deste cântico aos ouvidos de toda a congregação. E aqui começa então o cântico de Deus dado a Moisés nas escrituras sagradas, ok? Para a glória e honra do Senhor nosso Deus. E diz assim o cântico de Moisés: inclinai os ouvidos, ó céus, e falarei, e a terra ouça as palavras da minha boca. Goteja a minha doutrina como a chuva, e destile o meu dito como o orvalho, como o chuvisco sobre a erva e como gotas de água sobre a relva. Aqui é muito interessante que Deus começa, através do louvor de Moisés, a refletir o que é o próprio ministério de Moisés e os próprios frutos presentes, passados e futuros de Moisés na obra que ele fez para Deus. Em outras palavras, a canção ela também é uma ação profética. E uma vez que o louvor a Deus ela é uma ação profética, ele mostra os resultados do poder profético no ministério de Moisés. Então aqui ele fala, inclinai os ouvidos, ó céus, e falarei. Ele está dizendo, o ministério que o Senhor me deu, os céus vão se inclinar para ouvir o que o Senhor quer que eu fale. A terra ouça as palavras da minha boca. O que ele está dizendo? Toda a terra vai ouvir as palavras da minha boca. E isso é algo que até hoje, conhecemos a história, não só a história, mas as instruções são ativas e aplicadas, aquilo que Deus deu a Moisés até hoje. E diz, goteja a minha doutrina como a chuva, algo que é constante, e incluso de geração em geração. Olha que interessante. Como gota, a minha doutrina, as instruções que Deus deu através de Moisés, como chuva, destile o meu dito como o orvalho. E é justamente isso. Uma hora aqui, outra ali, nós estamos sempre vendo as instruções de Deus dadas a Moisés, aplicadas em todas as eras, na história, na parte religiosa, na parte espiritual, na parte da sociedade, nas leis, no sistema jurídico. Tudo isso a gente vê como Deus, através do ministério que ele deu a Moisés, tudo que foi dado a ele seria como uma chuva contínua, um orvalho contínuo, como chuvisco sobre a erva e como gotas de água sobre a relva que não acaba. Pensa que acabou, no outro dia vem um pouco mais, outro dia aparece e assim vem. Continuamente enquanto a humanidade está sobre a terra.
Apregoarei o nome, essência do Senhor. Engrandecei o nosso Deus. Engrandecerei o nosso Deus, ou seja, aquilo que é a grandeza de Deus, foi o que Moisés trouxe. Ele é a rocha cuja obra é perfeita, e todos os seus caminhos são definidos, são justiça, definição. Deus é verdade, essência, e não há nele injustiça, em definição. Ele é justo, definido, e reto, tem foco na sua definição. Corromperam-se contra ele, já não são seus filhos, e isso é a sua mancha, geração perversa e depravada é. Aqueles que corrompem-se, ou seja, que sujam e quebram, desvirtuam as essências de Deus, diz aqui, não são frutos, já não são essência de fruto, vai dar errado. E além disso diz, é uma mancha que acaba trazendo uma distorção numa geração que acaba sendo destruída. Uma geração. É assim que recompensas ao próprio formador e organizador da vida, o Senhor? Povo louco e ignorante, não é ele teu pai, tua fonte, e te adquiriu, te formou e te fez e te estabeleceu? Aqui Deus usa Moisés nesse cântico e fala sobre o desprezo, né? Realmente a significância que muitas vezes a mentalidade humana quer fazer com as essências de Deus. E aí ele começa a dizer, peraí, não foi ele que te fez e te estabeleceu nesse universo, nesse planeta, nessa terra, com essa vida, nessa era, né? Lembra-te dos dias antigos, as formações de Deus, atenta para os anos de cada geração. Moisés está falando sobre isso. A palavra que Deus estava dando para ele não era só para uma geração, aquela do tempo dele de Israel, mas também todas as nações e as gerações. Pergunta a teus pais e eles te ensinarão, aos teus anciãos e eles te dirão. Se você quer saber mais do Senhor formador, busque informação, mas não vá se perverter ou corromper-se por falta de informação de quem é Deus, né? Quando o Altíssimo distribuía as heranças às nações, quando separava os filhos dos homens, fixou os limites dos povos, segundo o número dos filhos de Israel. Aquilo que Deus fazia com Israel, separando as tribos, também era um reflexo daquilo que Deus olha e conhece cada tipo de nação. Pois a porção do Senhor é o seu povo, Jacó é a sua parte, a sua herança. Nós somos porções do povo de Deus. Continua dizendo, achou-o numa terra deserta, num ermo solitário, cheio de uivos, rodeou-o, instruiu, guardou-o com a menina dos seus olhos. Olha que interessante, não só refletindo o amor de Deus a Israel, como uma porção especial, e Israel é especial para o Senhor, por quê? Porque com toda a dificuldade de Israel deixou-se ser guiado por Deus, deixou-se ser filho de Deus, deixou ser uma nação inteira devocionada a Deus. Então isso para Deus é o primeiro elo, né? Esse é o meu primeiro filho que vai me ouvir, e eu sou a demonstração de como eu converso com o humano, como eu cuido do humano, como eu trato o humano, numa ligação direta de Deus para a terra. Então Israel é a porção especial pela liberdade e preferência primária que havia dado a Deus. Mas também é o reflexo de como Deus lida com o ser humano. Então, Deus achou Israel numa terra, como alguém numa terra deserta, num ermo solitário, cheio de uvos, rodeou, instruiu, guardou como uma menina dos seus olhos. Como a águia desperta a sua ninhada, adeja sobre os seus filhotes e, estendendo as suas asas, toma e os leva sobre as asas. Assim, a expressão de com o carinho de Deus, na área física, Deus gerou circunstâncias, porque quando fala de animal, fala de tratamento físico. Deus gerou circunstâncias para ir protegendo, formando Israel, amparando Israel, desenvolvendo Israel, cuidando de Israel. Da mesma forma, até hoje, Deus vem cuidando da humanidade, Deus vem preparando formas de auxiliar a humanidade até o dia
que nós veremos ele face a face. Ok? Então assim só o Senhor o guiou, e não havia com ele Deus estranho. Ele o fez cavalgar sobre as alturas da terra e o alimentou com os produtos do campo. Ele o fez sugar mel da rocha e azeite da dura pedeneira, coalhada das vacas e leite de ovelhas, com a gordura dos cordeiros, dos carneiros que passam em Bazã e dos bodes, com o mais escolhido trigo. Bebeste o sangue das uvas, do vinho puro. Engordando-se Jerusalém, deu coices. Aqui começa um outro processo. Até aqui nós vemos, verso 14, Deus dizendo sobre a forma como ele trabalhou ao redor, né, de Israel, preparando todo o suprimento, todo o recurso, todo o alimento, toda a ajuda necessária. E o verso 15 começa a dizer o que aconteceu enquanto Deus estava cuidando de Israel. Engordando-se Jesurum, deu coices, engordou-se, engrossou-se, cobriu-se de gordura e deixou a Deus, que o fez, desprezando a rocha da sua salvação. Então isso é algo que acontece por causa da natureza formada. Engorda, cresce, desenvolve, está muito bem, está muito bonito, tem a atenção de Deus, Jeová, está tudo muito bom. Vamos começar a ficar estressado. Vamos começar a dar coice, vamos deixar Deus de canto, vamos começar a ser impulsivo, desenfreado, escolher as nossas ideias, escolher a destruição. Então, por quê? Isso também é o fator, né, do ser humano quando ele está excessivo, quando ele tem excesso de planos, de pensamento, de projetos, de planejamentos, de coisas para fazer, dos agendamentos do dia. Quando ele está excessivo, né, com muita coisa, ele começa a ficar desequilibrado, mal educado, desorganizado, e também começa a esquecer de Deus, da delicadeza de estar acompanhando Deus com ele. Então, engordou, diz aqui, desenvolveu e começou a dar coice. Desprezando a Deus, deixou a Deus que o fez, desprezando a rocha da sua salvação. As instruções, rocha quer dizer alicerce da salvação, das restituições de Deus. Deixou de lado. Com deuses estranhos, obsessões estranhas, o provocaram a zelos e abominações que o irritaram. Aí começaram a fazer conforme as outras nações. Quem me ajuda é esse tipo de madeira, quem me ajuda é esse tipo de recurso, de lata, quem me ajuda é esse tipo de cobre, quem me ajuda é esse dinheiro, é essa posse. E aí começa a achar que o auxílio vem das coisas e circunstâncias externas e não da companhia e da convivência de Deus, com Deus, né? E aí Deus continua falando através do louvor de Moisés. Deuses estranhos, obsessões estranhas provocaram os zelos, abominações que irritaram a Deus. Sacrifícios oferecem aos demônios, não a Deus, a deuses que não haviam conhecidos, novos deuses recém-chegados aos quais vossos pais não veneravam. O que significa isso? Falando sobre devoções, obsessões destrutivas, né? Olvidaste, esqueceste a rocha que te gerou e te esquecesse do Deus que te formou. Ao ver isso, o Senhor se irritou, provocando a ira dos seus filhos e suas filhas. Veja, esquecendo quem te gerou, esquecendo quem te formou. Isso fala da origem, a essência, formação, né? Geração. Exatamente esses são os pontos de abandonar a Deus. Quando se altera a formação do homem, se altera a comunicação do homem com Deus e abandona-se Deus. O ser humano vai acumulando-se de muita coisa a fazer e vai deixando Deus de canto, deixando Deus de lado. Ao ver isso, o Senhor se irritou, provocando a ira por seus filhos e suas filhas, porque são filhos dele, como é que vai cortar a comunicação? E disse, esconderei deles o meu rosto e verei qual será o seu fim, pois são uma geração perversa que quebra a aliança, filhos sem lealdade, sem amizade com Deus. Então Deus não é contra o desenvolvimento, mas ele está deixando claro que isso faz com que quebra, se o ser humano não sabe administrar o valor que ele é, do que ele tem, a origem que ele é com Deus,
quebra a comunicação com Deus. Não adianta, porque isso foi Deus que escolheu, né? Se Deus quisesse que nós fôssemos uma lata, tinha nascido com um dedo de lata, um joelho de lata, um pescoço de ferro, um braço de bronze, né? Se fosse pra gente ser alguma coisa diferente, tinha nascido exatamente. Mas o molde básico de toda a natureza, né, a vida humana, quando ela nasce num padrão. Isso mostra que Deus não é um Deus equivocado, né? Os zelos me provocaram com aquilo que não é Deus, e com os seus ídolos me provocaram a ira. Também os provocarei a zelos com aquele que não é povo. Com nação louca os despertarei a ira. Deus está agora falando, já que eles estão fazendo tudo contrário para me afastar, eu vou ficar longe e eles vão ficar insatisfeitos com tudo que eles vivem, porque eu não estou presente. E aí, o que acontece? Deus, através do sofrimento, despertando Israel para deixar as suas obsessões e os créditos dados às coisas, circunstâncias ou pessoas como razões de que eles estivessem bem, mas de verdade o crédito era primário de Deus e era para se lembrar primeiro de Deus. Pois um fogo se acendeu na minha ira e arderá até o mais profundo do inferno. Olha só como Deus corrige. Um fogo se acendeu na minha ira e arderá até o mais profundo do inferno, devorará a terra com seus produtos e consumirá os fundamentos das montanhas. Isso é a ira de Deus por causa do abandono. Por causa do desprezo, a dor do sentimento de Deus, né? De ter formado, criado Israel, acompanhado Israel desprezar. Estamos bem porque nós somos bons, porque as nações vizinhas são boas, estamos aprendendo com elas, estamos desenvolvendo com elas, né? Todo mundo menos eu. Então o fogo se acendeu na minha ira, arderá até o mais profundo do inferno, devorará a terra com os produtos, consumirá os fundamentos das montanhas. Misericórdia. Montanha significa proteção, né? Então, acabando as proteções e os fundamentos das proteções. Males amontoarei sobre eles e as minhas setas esgotarei contra eles. Consumidos serão pela fome e devorados pela febre e peste violenta. Enviarei contra eles o dente das feras e o veneno ardente das serpentes que se arrastam no pó. Por fora devastará a espada e por dentro o pavor, tanto ao jovem como à virgem, assim à criança de peito, como ao homem encanecido. Eu terei dito, por todos os cantos os espalharei, farei cessar a sua memória dentre os homens, se não receasse a arrogância do inimigo, para que os seus adversários não se iludam e digam, a nossa mão triunfa, não foi o Senhor quem fez isso tudo. Veja Deus dizendo, se vocês desenvolverem com a ajuda do inimigo e continuar tudo muito bom, o inimigo vai dizer, foi a gente que fez. É obra das nossas mãos. Deus diz, não. O povo que é meu, não é do inimigo. Então vocês vão sentir a diferença de ter a minha presença e não ter. As coisas dão certo quando Deus está presente, as coisas dão errado quando Deus não está presente. E Deus deixa claro, direitinho, a forma que Ele pensa e por que Ele pensa assim. Não é porque Ele quer o mal, Ele quer despertar o ser humano, no caso aqui Israel, para estar com Ele. Impressionante. Continua dizendo, por fora desvastada a espada e por dentro o pavor. Tanto ao jovem quanto ao virgem, a criança, já lemos essa parte, 27, se não receasse a arrogância do inimigo, já lemos também, 28, o meu povo é gente que perdeu o bom senso. Tem o Senhor e abandona e despreza, né? Aquilo que Deus deu nas mãos. E neles não há entendimento. Oxalá fossem sábios, então entenderiam isso e atentariam para o fim que os espera. Como poderia um só perseguir 1000 e 2 pôr em fuga 10.000?
se a sua rocha não os tivesse vendido e o Senhor não os tivesse entregue? Pois a rocha deles não é como a nossa rocha. Os próprios inimigos o confirmam. A sua vinha e a vinha de Sodoma e provém dos campos de Gomorra. As uvas estão cheias de veneno e os seus cachos são amargos. Aqui fala sobre a felicidade falsa de Sodoma e Gomorra. Isso fala sobre prazer físico daqueles que não cuidam do verdadeiro zelo do Senhor no relacionamento. É um relacionamento, diz aqui, de Sodoma e Gomorra, que as uvas estão cheias de veneno e os cachos são amargos. Deus conhece a qualidade dos relacionamentos de Sodoma e Gomorra e reconhece que são amargos e cheios de veneno. O seu vinho é ardente veneno de répteis e peçonha cruel de víboras. Não está isto guardado comigo e selado nos meus tesouros? Isso foi Deus que guardou essa realidade. Então, o resultado de relacionamentos sodomitas e de Sodoma e Gomorra é por causa do estado de uma enfermidade emocional, aonde diz aqui, as uvas e os cachos são amargos, envenenados, e por isso não há felicidade. Verso 35, isso é uma questão que nós vamos tratar em outra instância. A mim pertencem a vingança e a recompensa, ao tempo em que seus pés resvalarem. O dia da sua ruína está próximo, e as coisas que lhes hão de suceder se apressam a chegar. Isso fala sobre Deus tratando, do extremo desprezo do ser humano e do extremo destruição que o ser humano faz contra si mesmo, que existe um preço, ok? O Senhor fará justiça a seu povo e terá compaixão dos seus servos, daqueles que são servos, quando vir a sua força se foi, e já não há nem escravo nem livre. Quando vir que a sua força se foi, já não há escravo nem livre. Então dirá, onde estão os seus deuses, a rocha com que confiavam, os deuses que comiam as gorduras e de suas vítimas e bebiam o vinho de suas libações? Levante-se eles e vos ajudem, para que haja esconderijo para vós. Vede agora, eu somente, não há outro Deus além de mim. Eu causo a morte e restituo a vida. Eu firo e eu saro. E não há quem possa livrar das minhas mãos. Levanto a mão aos céus e juro por minha vida eterna. Se eu afiar a minha espada reluzente e a minha mão travar do juízo, tornarei vingança contra os meus inimigos e retribuirei os que me odeiam. Embebederei as minhas setas de sangue e a minha espada, embeberei as minhas setas de sangue, a minha espada se fartará de carne, o sangue dos mortos e dos cativos e as cabeças dos chefes dos inimigos. Regozijai-vos, ó nações, com seu povo, pois o Senhor vingará o sangue dos seus servos, tomará vingança contra os seus inimigos e purificará a sua terra e o seu povo. Acompanhado de Josué, filho de Num, Moisés veio e proferiu todas essas palavras deste cântico aos ouvidos do povo. Aqui fala no final do cântico de Moisés sobre a ferocidade, de Deus quando ele vai livrar o seu povo dos inimigos. Como ele arranca, Israel do meio dos inimigos e como ele arranca os inimigos de Israel. E como ele lida com os inimigos, a ferocidade, como um animal feroz, realmente. Com todas as forças que Deus tem nas regiões trinas dos exércitos trinos dele. Deus se põe a trabalhar. Acompanhando a Josué, filho de Num, Moisés veio e proferiu todas as palavras deste cântico aos ouvidos do povo. Acabando Moisés de falar todas essas palavras a todo Israel, lhes disse, aplicai o vosso coração a todas as palavras que hoje vos proclamo, ensinai a vossos filhos para que tenham cuidado de cumprir todas as palavras dessa lei. Ela não é para vós uma palavra vã, antes é a vossa vida. Cumprindo-a, prolongareis os dias na terra e da terra.
passando o Jordão, ides a possuir. Então aqui fala claramente, Moisés dizendo, é a palavra, é a essência, é a convivência de Deus que sustenta o seu povo. Aplicai, né, essa organização que o Senhor ordena e tenham cuidado de cumprir, porque ela não é, diz aqui, uma palavra vã, corriqueira, informativa. Não, é a vossa vida. Tem essência nela, e essência para sustentar a vida. 48, naquele mesmo dia, disse o Senhor a Moisés, sobe a cadeia das montanhas de Abarim, no monte Nebo, que está na terra de Moabe, defronte de Jericó, e contempla a terra de Canaã, que eu dou aos filhos de Israel por possessão. Morrerás no monte a que vais subir, e serás recolhido ao teu povo, assim como Arão, teu irmão, morreu no monte Or, e foi recolhido ao seu povo. Pois fostes infiéis a mim no meio dos filhos de Israel, nas águas de Meribá de Cádiz, no deserto de Zim, não santificando o meu nome no meio deles. Pelo que verás a terra diante de ti, porém não entrarás nela, na terra que dou aos filhos de Israel. Ok? Então aqui nós vemos quando... Aqui fala algo interessante de Moisés. Ele foi bem claro com Moisés. Ele disse, foste infiel nas águas de Meribá diante de todo o povo de Israel, porque quando você não cumpriu o que devia ter cumprido e feito, você não santificou, não trouxe a inteireza do meu nome, da minha essência. Deus queria que Moisés tivesse falado e não batido na rocha, né? Ele, em vez de conversar, falar com a rocha para sair água, ele bateu. E quando ele bateu na rocha, né, ele estava nervoso, o povo de Israel. E ali, então, Deus disse, aí eu não fiz um milagre. Porque o milagre vem das ordenanças, da orientação realmente específicas de Deus, ok? Pelo que verás a terra diante de ti, porém não entrarás nela, na terra que dou aos filhos de Israel. Aqui encerrou-se então as bênçãos do cântico de Moisés, né? Mostrando todo o efeito do seu ministério e o efeito do que foi a mensagem do ministério geral de Israel. E se a gente, como nós já acompanhamos todos os livros anteriores, desde Êxodo, Gênesis, Êxodo até Deuteronômio, todo o cântico de Israel, de Moisés, mostra o resumo de toda a instrução que Moisés vem falando ao povo. Vamos orar e agradecer? Senhor, nós te louvamos por tudo aquilo que o Senhor já foi, aquilo que o Senhor está sendo e aquilo que o Senhor será. Nós te agradecemos por tua palavra, Senhor, nós sabemos que ela é imutável. Nós pedimos graça, misericórdia, o teu favor, a tua liberdade, Senhor. O Senhor é Deus soberano. Nos ajuda, nos instrui no teu querer, na tua vontade. Cuida, Senhor, de tudo aquilo que nós precisamos que o Senhor cuide. Nos ajuda a sempre conhecer o Senhor. Declaramos sempre a dependência a Ti, Pai. E declaramos sempre a liberdade do Senhor a agir em nosso meio. Escolhemos o Senhor todo o tempo, Pai. No nome de Jesus, não somente hoje, mas para todos sempre. Amém. Amém, meus queridos. Que o Senhor abençoe. Um forte abraço e até mais. Viva a Palavra em Cristo convida você a participar com a sua gratidão. Expresse sua gratidão em nosso ministério conforme o seu estilo. Este ministério é uma obra independente, por isso precisa de sua expressão. Com a sua gratidão poderemos produzir abundantes materiais. Inscreva-se, compartilhe e espalhe o poder de Deus juntamente conosco. Maiores informações na descrição do vídeo. Deus te abençoe!